Aqueles que causaram alvoroço em todo o mundo chegaram até aqui. Nós queremos conversar hoje sobre o Evangelho e a cidade. Vamos conversar? O nosso tema hoje, do Evangelho e Cidadania, nós queremos conversar um pouquinho sobre as implicações da nossa fé para a vida em sociedade, sobretudo na vida da cidade, na polis. A sociedade grega é uma sociedade em que já 500 anos antes de Cristo ela desenvolveu uma forma de organização muito semelhante à democracia. Ela tinha uma assembleia geral onde os homens de 18 anos para cima elas poderiam discutir os temas da cidade e tomar as melhores decisões para a maioria dos cidadãos. Agora, quando o Evangelho ele se espalha por todo canto, muito embora ele estivesse no Império Romano, ainda tinha uma cultura grega em muitas cidades, e essa cidade na qual nós destacamos o texto, na qual eu citei, é o texto que se encontra nessa cidade chamada Tessalônica, uma cidade situada na Macedônia, muito próxima de Atenas, da onde vem todos esses conceitos da democracia e a eclesia, a assembleia da cidade. E é interessante que essa palavra é falada para dentro desse contexto da cidade, de pessoas que ao chegarem os discípulos de Jesus, naquela cidade chamada Tessalônica, eles trazem uma declaração. Eles têm causado um alvoroço, eles têm causado um transtorno. Ou seja, o Evangelho, ao chegar numa cidade, ele estava mexendo na economia, ele estava mexendo nas relações humanas, ele estava mexendo na forma de governar, ele estava mexendo na forma de tomar decisões, estava mexendo na forma de cuidar da vida pública, da vida em sociedade, da vida das pessoas e as suas implicações as mais diversas. Por isso, quando o Evangelho chega nessa cidade, é feita essa declaração. Mas que mensagem é essa que eles trazem? Eles trazem uma mensagem de que Jesus é o Cristo. Ou seja, Ele é o Deus encarnado, Ele é o Deus que intervém na história, Ele é o Deus que salva a humanidade dos seus pecados. Mas entenda isso, o pecado nas Escrituras não é simplesmente algo da esfera privada, não é algo simplesmente particular, mas o Evangelho, ele nos desprende de nós mesmos para começar a olhar o outro. E quando nós somos perdoados, restaurados pelo Senhor, nós nos movemos na direção do outro. E ao nos movermos na direção do outro, então algo começa a acontecer nas estruturas ao nosso entorno. E uma das palavras, os discípulos de Jesus são levados até os oficiais daquela cidade e a palavra para eles é assim dita: todos eles estão agindo contra os decretos de César, e olha só o que eles dizem, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Então existem dois títulos ou duas declarações de fé da igreja primitiva que causavam um grande alvoroço nas cidades por onde passavam. Uma é que Jesus é o Cristo, ou seja, Ele é o libertador, o resgatador, aquele que é capaz de mudar e transformar a vida humana, mas também como Senhor. E como Senhor, Ele está dizendo Kyrios. Kyrios era a palavra usada para o César, ou seja, aquele que é capaz de intervir na nossa história. As pessoas mais pobres, as pessoas mais miseráveis ficavam nas estradas e quando o imperador passava, eles ficavam gritando Kyrie eleison, ou seja, Senhor, tem piedade de mim. Agora a comunidade de fé começa a falar Kyrios para Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor de toda a misericórdia. Jesus é o Senhor com todo o amor. E esse amor é capaz de transformar todas as realidades, um poder e um governo alternativo na vida daqueles que creem no Senhor Jesus. E aí a carta de Paulo, que é endereçada a essa igreja que se encontra em Tessalônica, que recebeu esse evangelho transformador de Jesus, é destacado três características dessa comunidade. É destacado o amor que eles têm uns pelos outros, a prática do amor que tem impactado não só a sua cidade, mas a sua região. Mas ele destaca também a fé deles, a confiança no Senhor, da provisão do Senhor e a sua esperança. E olha só o que ele diz no verso 3 do capítulo 1. Ele diz assim: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, ou seja, a prática deles, o trabalho que resulta da fé.
Ou seja, eles vivem por meio da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E eles estão dizendo que existe uma mudança na vida daquele que coloca a sua fé em Jesus. Passa a viver através da prática do amor. E essa prática do amor, ela é proveniente, como diz a palavra, da esperança em Cristo Jesus. A nossa vida não tem morada permanente aqui, por isso a gente pode viver por meio da fé, na prática do amor, sabendo que o melhor ainda está por vir. Eu quero finalizar com essa declaração do apóstolo Paulo de como eles receberam a mensagem do Evangelho. Lá no verso 9 ele diz: pois eles mesmos relatam de que a maneira que vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. O que significa ser governado pelo Senhor? O que significa deixar os ídolos e passar a viver para o Deus vivo? Lá em Atenas, por exemplo, tinha um deus chamado Deus Ares, e esse Deus Ares era o deus da guerra, onde eles tomavam decisões. Era um lugar chamado Areópago, por exemplo, e Areópago vem de Ares, Ares, deus da guerra. Portanto, o que dirige o coração humano é a ganância, ambição, egoísmo, tudo que diz respeito à nossa particularidade. Isso a Bíblia chama de pecado, e isso a Bíblia chama de ídolos do nosso coração. Não simplesmente imagens, mas sim tudo isso que governa o nosso coração. E o que significa quando Deus passa a ser entronizado na nossa vida, a gente deixa esses ídolos? A prática da justiça e do amor ao próximo passa a ser o que domina o nosso coração. O desafio dessa mensagem é que vocês possam conversar no seu pequeno grupo o que significa ser governado por Jesus no Brasil. O que significa ser governado por Jesus morando no município de Curitiba? Você já imaginou cada discípulo de Jesus espalhado por conselhos da cidade, o conselho escolar, as secretarias de saúde, por exemplo, e como o fato da gente ser discípulo de Jesus pode alterar nas decisões da vida em sociedade? Você já pensou cada discípulo de Jesus, governado por Jesus, estando nos diferentes âmbitos da cidade, a transformação que isso pode acontecer no nosso município, no nosso país? Pois é, pensem sobre isso, reflitam sobre isso e se deixem desafiar pelo Evangelho, que não tem só uma dimensão privada, mas ele sim passa pela vida pública, das nossas atitudes em sociedade, para a glória de Deus. Que Deus abençoe esse tempo em pequeno grupo. Tenha um ótimo tempo de compartilhar, sobretudo de ser desafiados nesse final do ano, de ter uma fé que pratica justiça e que vive por esse amor. Deus abençoe, um ótimo pequeno grupo e até a próxima.